está debatendo aqui no jornal a perda de peso. O assunto principal é a cirurgia bariátrica, que é uma operação para reduzir o estômago. Muita gente recorre a este procedimento por questão de saúde, mas em muitos casos o que pesa também é a estética. Hoje nós vamos conhecer este rapaz aqui da foto, olha só. Esse rapaz aqui, ele chegou a pesar 172 quilos. Daí, ele decidiu que precisava perder peso de qualquer maneira. E a gente vai voltar com o Marcos Ribeiro, que ele vai contar pra gente qual que é o segredo do jovem Adelan Lima, né, Marcos? É isso aí, Ginês. Chegou a hora então da gente acabar com esse suspense e vamos conversar com ele. O Adelan está aqui ao meu lado e vamos saber como que ele fez para perder quase 100 quilos. Olha, realmente é outra pessoa. Adelan, primeiro, parabéns pela sua superação e conta pra gente, o que você fez para conseguir perder tanto peso? Somente reeducação alimentar e muita atividade física. Há quanto tempo que você já conseguiu, quanto tempo você demorou para alcançar a sua meta, alcançar o seu objetivo? Uns 4 anos, quase 5. E há quanto tempo que você já mantém o seu peso? 2 anos. Em algum momento, você pensou em fazer a cirurgia para redução de estômago? Não, nunca quis. Por quê? Eu acho muito invasiva, muito pesado. Para mim eu não queria, não é problema hormonal nem nada, então... E o que você já até chegou aí, quando adolescente, chegou a ir ao médico, ouviu alguma opinião com relação a isso, né? Sim, com 14 anos. Já queriam fazer a cirurgia e eu que não quis. O que muda na vida de uma pessoa que tem 172 quilos e chega a 74 quilos? Qual é a diferença na rotina? Primeiro de tudo é saúde. A saúde, a autoestima, muda tudo. É outra vida. E você continua fazendo bastante atividade física? Sim, 10 quilômetros de caminhada, corrida, treino, personal, tudo. Normal. E teve apoio da família nesse processo? Sim. No início, sim. Desde sempre. Tá certo. Adelan, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pela sua conquista. Maureen, Ginês, realmente é uma história incrível, é um exemplo, né? Porque tanta gente tenta e nem sempre é fácil, né? Não é fácil, não é fácil e... O Adelan conseguiu aí, né, ele evitou uma cirurgia, teve muita força de vontade, ele falou que tentou aí, fez todo o trabalho de reeducação alimentar, há 2 anos está mantendo esse peso, né, e exige muita dedicação, disciplina, né, e um foco, né. E falando sobre isso, Marcos, eu aproveito e volto com você, a questão alimentar, essa reeducação alimentar que se fala tanto, mas muita gente não consegue mudar a rotina alimentar, né? É verdade, Ginês, não é fácil para fazer todo esse processo, ter a disciplina, correria do dia a dia, às vezes atrapalha também, e por isso nós convidamos uma nutricionista para bater um papo aqui com a gente, nesse parque, onde tem tanta gente fazendo atividade física, o pessoal preocupado com a saúde, um ambiente propício para a gente falar sobre esse assunto, né? Daiane, diz para a gente, qual que é a importância da alimentação para quem quer perder peso? Bom dia. Bom dia. Bom, eu acho que a importância, a pessoa tem que aprender a comer certo, né? Acho que a pessoa precisa mudar o estilo de vida dela. Então é preciso passar a ter uma alimentação equilibrada, fazer uma atividade física, porque isso, igual ele falou, muda realmente a autoestima, muda a saúde da pessoa. Então, incluir alimentos que realmente favoreçam a saúde, né? Alimentos ricos em fibras, alimentos que tenham mais vegetais, mais frutas, né? Evitar alimentos ricos em açúcar, alimentos calóricos. Então, passar a parar de fazer essas dietas da moda, parar de fazer dieta por 1 mês e mudar o estilo de vida para sempre. Porque não adianta a pessoa fazer 1 mês de atividade física e fazer 1 mês de dieta, perder peso e depois ganhar tudo novamente. Então é preciso mudar realmente o hábito de vida, mudar o estilo de vida para ter uma vida saudável sempre, né? E quais são os alimentos que são os maiores vilões que devem ser evitados? Então, a gente precisa evitar os alimentos muito calóricos, né? Os ricos em açúcar, as massas, as frituras também. Passar a evitar refrigerante, bolo, torta, biscoito recheado. Incluir alimentos que tenham mais fibras, como arroz integral, batata doce, mandioquinha. Passar a comer pão integral, evitar as farinhas brancas, né? Evitar esses bolos mais recheados, passar a consumir carne assada e cozida em vez de fritura, né? E principalmente
incluir uma atividade física junto, né? Porque não adianta a pessoa também só mudar o hábito alimentar e não ter um gasto calórico. Chega uma hora que vai precisar de um gasto calórico, vai precisar de um gasto energético. Então, é preciso associar os dois, uma alimentação adequada junto com uma atividade física. A pessoa também perde peso só com a atividade física, mas ela não adianta se matar na academia comendo muito errado. Então, a pessoa precisa realmente mudar o hábito de vida, comer certo, comer os alimentos certos e a quantidade certa. Então, assim, evitar de comer muito. Tá certo, muito obrigado pelas informações. É isso aí, viu, Ginês, Maureen? A dica dos especialistas é essa: atividade física e uma alimentação bem balanceada, uma alimentação correta para ter boa saúde. Valeu, Marcos. É a imagem bonita aí do Belmar Fidalgo, né? O pessoal fazendo caminhada agora pela manhã. Tá um ventinho gelado, mas o pessoal tá ali, mantendo a rotina. E a gente volta aqui do estúdio falar com o médico César Conte, que é cirurgião bariátrico e está respondendo algumas perguntas sobre a questão da cirurgia bariátrica. Olha só, doutor, chegou uma pergunta aqui pra gente. A gente mostrou o Adelan, né, que perdeu aí 98 quilos, sem cirurgia, com alimentação saudável e também fazendo exercícios. É uma parcela mínima que consegue esse sucesso, né? Infelizmente é uma parcela mínima. Então, o que se vê nos consultórios são pacientes que têm, com inúmeras tentativas infrutíferas de perda de peso e que ao longo de anos precisam ter a sua obesidade resolvida de alguma maneira. Então, o paciente já teve outras tentativas para daí sim ter a indicação de cirurgia para perda de peso. Agora chegou uma pergunta aqui, ó. Quais são os maiores fatores do insucesso das cirurgias bariátricas? Tem alguns fatores que levam a esse insucesso? A falta de acompanhamento nutricional a longo prazo e o não abandono de vícios nocivos à saúde são os fatores que mais fazem o reganho de peso. Então, a ingesta de alimentos ou bebidas muito calóricas ao longo do tempo são fatores de insucesso, sim. Chegou uma pergunta aqui, doutor, até para as pessoas que se encaixam nesse quadro. Tinha 130 quilos há 6 anos. Fiz uma cirurgia bariátrica, eliminei 58 quilos, ou seja, quase a metade. Estou muito bem, sou mais feliz, já fiz 2 plásticas. Detalhe, tudo pelo SUS. Inclusive a bariátrica foi pelo SUS. Uma pessoa que quer fazer uma cirurgia ou que pretende perder peso e depois vai ter a indicação da cirurgia pelo médico, qual que é o caminho para que ela consiga ter esse encaminhamento, esse cuidado com a saúde dela? Então, como foi falado, assim, esse paciente, a porta de entrada desse paciente em qualquer sistema, quer seja ele privado ou o Sistema Único de Saúde, é pelo endocrinologista e pelo nutricionista. No momento que falharam essas tentativas com esses profissionais, daí sim esse paciente vai ser direcionado aos serviços de cirurgia bariátrica. Tem uma pergunta meio complexa aqui, mas assim, acho que vale a pena citar. Bom dia, fiz a cirurgia há 15 anos, mas me tornei alcoólatra. O que o senhor fala sobre isso? Tem alguma ligação? Enfim, o que isso pode... O que acontece? O acompanhamento psicológico e psiquiátrico acontece desde o pré-operatório. Então, acredita-se que alguns pacientes se existia algum tipo de fuga em relação a prováveis ansiedades, esse paciente podia se focar antes na comida, ele pode transformar essa fuga na bebida? Pode. Então, a gente sabe que muitos desses pacientes simplesmente abandonam o acompanhamento psicológico, abandonam o acompanhamento psiquiátrico, achando que o seu problema vai ser única e exclusivamente resolvido por um procedimento cirúrgico. Porque não é só o corpo, tem que estar a mente também preparada para essa nova realidade. De maneira alguma. Eu acho que a cirurgia mexe bastante no abdômen, bastante no trato digestivo, mas mexe muito mais com a cabeça. Então, existem pacientes que não têm condições psíquicas para serem operados? Eu acredito que existam. E esses pacientes têm, sim, a sua triagem através de psicólogo, psiquiátrico, e é recomendado o acompanhamento pós-operatório. Chegou uma outra pergunta aqui, doutor. Eu fiz a cirurgia... Não, aliás, existem casos em que se faz a cirurgia e a pessoa volta a engordar, mesmo com o estômago reduzido? É isso que foi citado, são ingestas de alimentos muito calóricos,
ou bebidas muito calóricas. Então, o paciente que usa de álcool é um dos fatores de reganho de peso, porque você ingere uma quantidade calórica muito grande e de maneira muito fácil pelo fato de ser líquido. Uma outra pergunta que é sobre um balão gástrico que é inserido, né, no estômago para evitar a cirurgia bariátrica. Esse balão funciona como? Ele serve também para fazer uma reeducação alimentar? O balão não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento endoscópico. A ideia do balão é que você consiga diminuir o peso desse paciente. É um aparato que fica dentro do estômago, provocando saciedade. Então, ele foi inicialmente idealizado para minimizar o risco de uma cirurgia num paciente grande obeso. Você faria o paciente perder peso através do balão e depois ser submetido à cirurgia, ou nos pacientes que não se enquadram dentro dos parâmetros de cirurgia de obesidade, mas que têm necessidade de perda de peso. Enquanto a gente conversa aqui, vou pedir para colocar imagens para a gente lá do Biomar Fidal, pessoas caminhando agora pela manhã. Quem faz a cirurgia ou quem não faz? A atividade física, nos dois casos, sempre ajuda ou não é bem assim? Ajuda e ajuda muito. Até os pacientes submetidos à cirurgia de obesidade, eles são orientados a retornar à atividade física ou iniciar uma atividade física de maneira muito precoce. Então, o paciente com 30 dias de pós-operado, ele é orientado, sim, a retornar à atividade ou iniciar uma atividade física. Doutor, só mais uma pergunta rápida para a gente encerrar. Existem casos em que a pessoa não para de emagrecer e tem que fazer uma reversão? Chegou aqui para a gente. Não, isso não acontece. Muitas vezes o paciente pode ficar motivado no início pela grande perda de peso e acha que isso vai se manter. Não, a perda é escalonada ao longo de um ano e meio. Ok, muito obrigado pelas informações aqui no Bom Dia. Obrigado. Falei com o Dr. César Conte, que é cirurgião bariátrico. Um bom dia para o senhor. Bom dia.